com as partes envolvidas, geralmente o adolescente, a família, né? E a partir daí, a gente, quando é possível, o comparecimento dele, nós fazemos o atendimento no próprio setor e as articulações que são necessárias, às vezes com unidade de saúde, às vezes com a escola, e aí a gente fala de um público específico, né? Se a gente for pensar a questão do adolescente em conflito com a lei hoje, né, no Brasil, a gente tem, não é diferente aqui no Espírito Santo, eu acho que a gente tem que é um público predominantemente masculino, né? Assim, 82% dele é masculino, em alguns casos até mais que, dependendo, né, do local, até mais que isso. Ele é predominantemente masculino, de meninos, né? Então, pretos, pobres, né? Dos bairros mais carentes. E a gente sabe que isso é um recorte, né? Pela situação social, histórica, né? Que o país viveu, né? Ao longo dos anos. E esse é o público que a gente atende. E é um público que não teve acesso, né? Ao longo da vida, muitas vezes, na primeira infância, aos direitos básicos, né? Não teve direito, não teve acesso às políticas públicas, que é o que faz diferença. Infelizmente, né? é o povo mais sensível, né? Que sofreu mais. Sim, e que acaba chegando, né, para ter acesso a essas políticas, muitas vezes, quando comete algum ato infracional, né? E aí você perguntou, né, como é que é esse atendimento aos adolescentes, Priscila? Qual que é o objetivo, assim, do contato que vocês têm com eles? Então, né? e aí a gente entra numa questão, às vezes, que a gente se pergunta, né, assim, institucional, tecnicamente, eticamente, quem é o nosso, a quem se direciona a nossa atuação, né? É ao juiz que tem a determinação ali, ou é ao adolescente que a gente está atendendo, né? Então, essa é uma questão que é um debate que a gente tenta e procura entender, que a gente atende para, né, tecnicamente e eticamente como profissionais, para a garantia do direito do público que a gente está atendendo, né? Então, pensando no adolescente em conflito com a lei, se realmente tem um ato infracional ali, ele vai ser responsabilizado por isso, né? E aí a gente vem dentro também desse avanço que a gente já conversou aqui em relação à concepção, né, de menor infrator para adolescente em conflito com a lei, a gente tem uma mudança também, né, na penalização dele, que vai, né, também de um encarceramento, né, que sejam antes nas FENABENs, né, que tinham, para as medidas socioeducativas, que o nome mesmo já diz, né? É pensar a ressocialização a partir da educação, né? Então, ele tendo acesso a um contexto que possibilite esse desenvolvimento dele, né? O desenvolvimento pessoal, né? Um novo projeto de vida. Então, a gente faz esse atendimento pensando na garantia desse direito. Ele vai ser responsabilizado pelo que ele fez, né? Se for comprovado isso, vai cumprir a medida, que seja liberdade. E aí a segunda vara, ela atua no meio aberto, né? Com a liberdade assistida ou com a prestação de serviços à comunidade. Então, a gente faz esses atendimentos. A gente faz o atendimento na vara, como eu falei, a gente recebe o processo, faz o atendimento e faz o encaminhamento para os serviços do município. No caso do município de Vitória, a execução da medida ela é feita nos CREAS, né? E aí a gente mantém ao longo, até a finalização da medida, também esse diálogo com o CREAS, né? Com os CREAS nos quais os adolescentes estão inseridos, para verificar se tem alguma dificuldade de cumprimento, o que pode ser visto em relação a isso, né? Como é que a gente traz a família, se é uma das condições da medida, a frequência à escola. Qual é a dificuldade para que aquele adolescente possa frequentar a escola? Né? Vamos chamar a escola para conversar? Né? Tem alguma questão de saúde mental? A gente faz uma reunião de rede, né? Uma coisa que me puxa muita curiosidade é que, assim, claro que a gente tem um total entendimento de que a questão social é uma das principais causas dessas crianças, correto? Mas outra coisa que eu acho um ponto muito delicado e que eu pergunto para mim mesma, e principalmente para você como profissional, a família desestruturada
seria, tipo, a segunda pior causa, a primeira pior causa dessas crianças estarem indo para essa direção? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, como você falou assim, é uma situação também muito, muito complexa, né? Eu acho que a gente não pensa aí um único fator, né? São vários fatores, né? Seja uma questão social. E aí a gente tem também esse debate, né? E essa reflexão sobre a questão da família estruturada ou desestruturada, né? O que seria isso, né? Essa questão da família desestruturada. Até para a gente poder pensar também que estrutura, né? O que estruturaria essa família, né? Porque às vezes acaba culpabilizando a família também, né? Por uma série de... É a mãe que às vezes está trabalhando o dia todo e não pode dar a atenção devida aos filhos, né? O que seria isso? O que leva essa mãe a precisar trabalhar o dia todo, né? O que leva, às vezes, até a própria questão do uso de alguma substância, né, psicoativa, seja álcool ou alguma droga ilícita, né, por algum familiar, que condições também leva a pessoa a fazer esse uso abusivo e acaba tendo uma situação também de violência, né, em casa. Então, para a gente pensar nesse aspecto, quando você pergunta, isso é a segunda causa, a gente acho que é importante pensar como um tema muito complexo e que não tem uma única causa, isso, Priscila, né? Não tem uma única causa, tá, Hanna, assim, mas traz esse conjunto de fenômenos, né? Que são complexos, não dá para pensar individualmente, e também não tem uma resposta, né? O que resolve isso, né? Imaginei. Se a gente for pensar assim, o que resolve? Aí por isso que a gente precisa pensar na atuação conjunta das diversas políticas, né? Das políticas públicas, né? Sim. Como a gente falou assim, educação, trabalho para a família, né? É acesso ao lazer, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o adolescente tá na rua até tal hora, tá no baile, em tal baile até tal hora, mas que outra oferta de lazer ele tem também no local onde mora, né? Uma outra pergunta. Para você como profissional, qual é o maior desafio que você encontra quando se fala da atuação do psicólogo na área jurídica? É muito delicado? É uma coisa mais tranquila de trabalhar? Olha, eu acho que é desafiador, assim. São temas, né, às vezes complexos, que a gente atua. Tanto na primeira quanto na segunda, a gente trabalha, né, com casos de violações muito graves, de violências muito graves, né? Tanto a criança que sofre, por exemplo, assim, uma criança que sofre um tipo de abuso, né, qualquer que seja, físico, né, um abuso sexual, é muito delicado, né? Quando o adolescente também é autor, né, desse ato infracional. Então, é uma situação também muito delicada, porque, né, tem a outra parte que é vítima disso. E é uma situação que causa sofrimento para as pessoas que estão envolvidas. Mas eu acho que profissionalmente a gente vai, né, conseguindo criar esse distanciamento e trabalhar, assim, pensando, né, na sua atuação ali, né? São temas realmente delicados e muitas vezes é aquela pessoa que chega, às vezes parece uma coisa distante, mas sem perspectivas, assim. É uma adolescente que com 14 anos acha que já viveu tudo que tinha para viver. Nossa, ficaria, né, muito triste se eu deparasse com isso. Você vê muito frequentemente? Isso é uma questão frequente, por exemplo, quando a gente pensa, Hanna, assim, às vezes, né, nos adolescentes, a gente está falando, né, de um ambiente, né, vocês estão na universidade hoje, então a gente vai pensar que vocês, né, estão com outros jovens que têm sonhos, né, que pensam, tô estudando, vou me formar, vou trabalhar. Agora, para muitos, o dia é a vitória ali, né? Não tem essa perspectiva de ter planos, de ter sonhos. Então, acho que o desafio também é isso, é de você entrar num ambiente onde não conseguem ter esse projeto e conseguir ir trabalhando isso. E lá na Vara, a gente tem algumas atuações assim, bem interessantes nesse sentido. Eu acho que até para dar um respiro. E isso é que me alimenta, assim, para continuar trabalhando. E que eu gosto muito. Por exemplo, a gente tem um projeto muito bacana
Elisa Lucinda, né? Que não sei se vocês, que é poetisa capixaba, que é, né, conhecida nacionalmente, assim, que chama Versos de Liberdade. Ela trabalha especificamente com adolescentes do meio fechado, né? De medida socioeducativa do meio fechado. E aí a gente conseguiu, em 2019, no final de 2019, trazer esse projeto para o meio aberto. Então, é conseguir, né, dar voz a esses jovens por meio da poesia. E isso é feito, né, Poesia. dentro do judiciário. Então, né, se vocês pesquisarem, depois chama Versos de Liberdade o projeto. Vou dar uma olhada. É muito bacana, porque traz essa dimensão, né, de poder falar de outras coisas, poder, né, abrir oportunidades. A gente tem projetos também de qualificação profissional, né? Então, tem parceria com Senac, Senai. Isso é bem interessante. Então, é isso que a gente tenta fazer, né? É criar essas oportunidades para poder, ao longo do período de acompanhamento desse jovem, né, junto com os serviços que estão executando a medida, poder dar um outro espaço para eles, né? De se sentirem potentes aí. Né? De uma forma, é uma potência de vida, né? Acho que diferente do envolvimento com tráfico, diferente, né, com outra situação do uso abusivo de substâncias psicoativas, que aí vai levar, né, digamos que é tem também esse espaço, às vezes, para eles, né, de destaque, mas que acaba, às vezes, não tendo um fim muito, muito bacana. Aline, a Hannah, ela fez uma pergunta sobre qual é o seu desafio e me lembrou uma coisa que o nosso professor de psicologia de vez em quando comenta. É muito desafiadora a sua atuação junto com o juiz? Como é que funciona isso? Porque você tinha até comentado antes que as pessoas tinham uma ideia de que psicólogos davam para